Todos nós testemunhamos o contínuo colapso das cadeias de suprimentos de alimentos, que se acelerou drasticamente nos últimos anos. Altas temperaturas, interrupções na cadeia de abastecimento, gripe aviária, maquinaria agrícola, escassez de mão de obra e fertilizantes, juntamente com o aumento dos conflitos geopolíticos e das pressões inflacionárias, criam um cenário de pesadelo para a produção de alimentos nos Estados Unidos e no mundo todo. Muitos dos alimentos básicos que usamos todos os dias e muitas vezes damos por garantidos podem desaparecer das prateleiras dos supermercados nos próximos meses. Neste vídeo, veremos uma lista de alimentos que desaparecerão dos supermercados nos próximos meses. A pandemia, juntamente com o fechamento de várias plantas de processamento de carne e uma série de greves trabalhistas sem precedentes em toda a indústria, contribuíram significativamente para a diminuição na produção de carne. Isso, por sua vez, resultou em aumentos de preços de carne de mais de 20% e desencadeou problemas na cadeia de suprimentos que afetaram a produção e distribuição de carne, o que, por sua vez, contribuiu para o aumento de seu custo. Além disso, nos tempos recentes, foram registrados milhões de casos de gripe aviária que resultaram na morte em massa de rebanhos de gado. Para piorar as coisas, muitos consumidores estão entrando em pânico e querem comprar todo o frango e carne que podem, não importa o preço exorbitante, pois temem que acabe completamente. Espera-se que a produção de carne continue diminuindo, especialmente depois que os pecuaristas venderam milhões de cabeças de gado durante a seca do verão. Devido ao tempo necessário para criar gado até atingir o rebanho e peso necessários para o abate, é provável que o suprimento de carne de muitas nações seja limitado. O leite é um alimento quase universal nos lares dos Estados Unidos e do mundo, com mais de 90% das residências mantendo o leite na geladeira, de acordo com o Dairy Center of Excellence. Atualmente, o mundo enfrenta uma grande crise láctea que piorará com o tempo. Os agricultores foram severamente afetados neste verão pela escassez de pastagem e grãos para as vacas, e muitos foram forçados a vender suas vacas antes do previsto, o que significa que elas não poderão se reproduzir e, portanto, não poderão produzir leite. Os animais são abatidos em idade precoce, para aumentar o suprimento de carne bovina no país. Isso significa que nos próximos meses será mais difícil encontrar leite e produtos lácteos, e os preços aumentarão significativamente. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um dos principais efeitos da crise na Ucrânia é a baixa produção de trigo, e produtos relacionados como o pão estão se tornando cada vez mais escassos. O solo altamente fértil da Ucrânia produz um dos melhores trigos do mundo. No entanto, a agricultura tem sido perturbada pelo conflito com a Rússia e, para piorar as coisas, outros países como Índia e China proibiram as exportações de trigo. Assim, a guerra afetou as colheitas ucranianas e a produção diminuiu em até 45%. Não é surpresa que padarias e grandes instalações industriais estejam enfrentando dificuldades para obter ingredientes em quantidades suficientes para manter o suprimento atual de pão. Nos Estados Unidos, alguns mercados estão recorrendo a um ótimo recurso: racionar sacos de farinha de trigo por família. Os altos preços e recursos limitados dificultam a produção. O proprietário da Montana Gold Bread Company, Rich Lawitz, afirmou que não apenas haverá escassez de pão, mas também haverá um aumento nos preços, já que as empresas serão forçadas a vender a matéria-prima a preços muito altos. É um dos alimentos mais antigos da Terra, mas agora pode ser um dos primeiros a desaparecer. Neste caso, a possibilidade de secas e inundações ameaça a extinção das abelhas. A produção de mel nos Estados Unidos tem diminuído gradualmente. Na verdade, a produção diminuiu 49% nos últimos 2 meses. Além de causar problemas para a polinização, o desaparecimento das abelhas nas últimas décadas indicou que este antigo e tradicional adoçante pode desaparecer completamente. O café é uma das bebidas mais famosas e populares que consumimos diariamente, mas a produção mundial de café tem diminuído ao longo dos anos e essa tendência continuará às medidas que as temperaturas aumentarem, o que afastará as abelhas dos cultivos de café, resultando em uma queda significativa na produção em países produtores como Colômbia, Brasil e Indonésia. De acordo com a Academia Sueca de Ciências, quando as abelhas polinizam os cultivos de café, o rendimento da colheita aumenta. Atualmente, as populações de abelhas diminuíram em várias partes do mundo, o que levou a uma queda acentuada nos rendimentos e na qualidade dos grãos de café,
com a consequência de que 88% da produção de café pode ser perdida até o final do século. Sim, o café pode desaparecer dos supermercados. A cerveja provavelmente não é o item essencial na cesta de compras domésticas, mas muitas pessoas certamente ficarão preocupadas por estar na lista de produtos que podem escassear nos próximos meses. À medida que a seca de verão drena alguns dos maiores reservatórios dos Estados Unidos, o Conselho de Defesa dos Recursos Naturais afirma que cerca de 1/3 das cervejarias dos Estados Unidos estão encontrando cada vez mais difícil manter um suprimento constante de água para manter a produção de cerveja. Outra razão é a falta de um ingrediente-chave na produção dessa bebida popular. O dióxido de carbono, o gás que dá consistência à bebida, a torna efervescente e evita que desenvolva um sabor rançoso. A escassez ocorre quando a pandemia causou problemas nas plantas de etanol e amônia, que geram dióxido de carbono como subproduto. Para piorar as coisas, os Estados Unidos estão com falta do alumínio, necessário para fabricar as latas em que a cerveja é envasada. Representando um dos maiores e mais comercializados frutos, ela sofre com uma infecção fúngica mortal que contamina o solo e causa a murcha de Panamá, que escurece as bananas e as apodrece por dentro. A doença se espalha rapidamente entre as bananas. Além disso, o principal produtor de bananas está constantemente reduzindo sua produção em todo o mundo devido a longas secas. Cientistas estão cada vez mais focados nesse tipo de alimento. A presença de um fungo chamado Fusarium oxysporum pode ameaçar sua produção. Outra consequência de sua destruição é causada pelas mudanças climáticas, o que leva a uma queda acentuada na produção. Um estudo recente de uma universidade americana estima que a fruta pode ser extinta em 2050. Todos os restaurantes e a maioria das casas usam óleo vegetal. As principais empresas de alimentos usam óleos para fazer produtos secos e bolos. Chocolate e maionese contêm óleo vegetal. No entanto, esses produtos serão escassos nos próximos meses e anos, o que levou a um aumento significativo nos preços dos óleos vegetais mais usados este ano. Além disso, Ucrânia e Rússia são os principais produtores de sementes de girassol e óleo de girassol, representando 53,1% e 19,1% respectivamente da produção mundial. Os preços aumentarão ainda mais do que os custos dos grãos, e o Brookings Institution explica que isso ocorreu porque a venda de matérias-primas de óleo comestível foi interrompida. Enquanto isso, o governo da Indonésia proibiu brevemente as exportações de óleo de palma em abril de 2022, abalando os mercados internacionais, já que a Indonésia é uma importante produtora desse óleo. Um estudo do Centro Internacional de Agricultura Tropical afirma que a produção de chocolate nos próximos meses não conseguirá satisfazer a demanda atual. Portanto, se isso continuar, é possível que não consigamos encontrar este produto nos supermercados. E é que o cacau só pode prosperar se atender a um conjunto rigoroso de requisitos. Não só pode crescer dentro dos 20 graus ao norte ou ao sul do Equador, mas se a umidade não for alta o suficiente ou o solo não for fértil o suficiente, o cacau murchará e morrerá. Espera-se que a produção mundial de cacá caia quase 40% este ano, à medida que o aumento das temperaturas continua a afetar as plantações de cacau, o que significa que será difícil encontrar seu chocolate favorito nos supermercados. Existem aproximadamente 1.100 variedades de uvas. Um novo estudo publicado na revista Nature Climate Change estima uma redução de 85% na produção de vinho, devido às principais regiões produtoras de vinho ao redor do mundo estarem se tornando muito quentes para produzir uvas de qualidade. O colapso de nossa cadeia de suprimento de alimentos está se desenrolando diante de nossos olhos. Os próximos meses serão extremamente difíceis, e milhões de pessoas sofrerão com a escassez de alimentos e a fome. Os tempos de abundância chegarão ao fim, e agora todos serão forçados a enfrentar opções limitadas e preços exorbitantes. Com esse propósito, hoje compilamos uma lista de 10 alimentos específicos que em breve desaparecerão. Qual alimento você gostaria que nunca desaparecesse? Já sabe, pode deixar suas respostas nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.